Bom dia, queridos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Vem com a irmã Mary ler Bíblia, vem comigo ler Bíblia, que essa palavra vai nos transformar e nos levar a um nível espiritual que nós precisamos ter nos últimos dias na face dessa terra. Amém, queridos? Por que a irmã Mary diz nos últimos dias na face dessa terra como que a terra já estivesse prestes a acabar? Que mito, né? Muita gente fala isso. E se nós não acreditarmos, irmãos, que Jesus está perto, nós não podemos crer nela, porque tudo está se cumprindo. Pensa numa Bíblia atualizada que não tem CPU de computador, não tem memória, não tem, que seja perfeita como esta aqui é. Esta está se cumprindo em todas as vírgulas, está se cumprindo em todos os momentos que foi declarado e profetizado. Nada faltou. Desde que foi profetizado que nasceria da cabeça, né, que nasceria da mulher, né, um homem que esmagaria a cabeça da serpente, nasceu o nosso Jesus. E ele foi até o inferno e pegou todo o poder novamente que o inimigo tinha roubado através da mentira que implantou no coração de Eva, restituiu tudo e disse: agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Lá em Apocalipse 14 diz que quando a cólera dele, a ira dele chegar para o mundo, ele, o próprio Senhor do inferno, que é o nosso Jesus, tomará o inferno com tudo e lançará no lago de fogo. Então, este é o nosso Deus. Irmã Mary, começou o vídeo tão forte, é porque está precisando de um impacto, irmãos, muito profundo, porque parece que a gente não nasceu de novo, a gente vai lá, se batiza, mas parece que fica no raso, A irmã Mary hoje está te perguntando: queres vir ler Bíblia com a irmã Mary? Vem ler Bíblia com a irmã Mary quer caminhar com você, amém? Deixe seu like nesse vídeo, se você puder, seja generoso, a generosidade devolve. Envie para parentes, envie para amigos a verdade da palavra. Amém, queridos? Deus abençoe. Neste mês de janeiro de 2025, estamos lendo João, o Evangelho segundo João. E já estamos no capítulo 3. Vamos ler? Que diz assim: Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse, ele já foi de noite para que, antes era só nas lamparinas, né, irmãos? Não tinha a luz elétrica. Então, só havia algumas lamparinas dentro de casa para a comodidade da família, mas não havia poste com luz, não. Então ele foi de noite para não ser visto. Ele queria falar com Jesus, reconhecia Jesus, mas não queria assumir a identidade de seguidor de Cristo, de discípulo de Cristo. Olha só. E ele reconhece o Senhor como rabi, como mestre, ó. Foi chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Meu Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não tiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Era um dos principais dos judeus, irmãos.
era um sacerdote lá, um dos principais dos judeus, uma pessoa idônea. Perguntou isso para Jesus: pode um homem nascer de novo? Pode ver o reino de Deus voltar para o ventre? Segunda vez, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, que é o batismo do Espírito Santo, conhecimento da palavra, gerar o fruto do arrependimento, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Quer dizer, eu reconheço o meu pecado, eu gero o fruto do arrependimento de tudo que eu fazia no mundo, de tudo que eu não quero fazer mais porque prejudica o meu corpo físico, prejudica o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, então eu tenho que descer da água. Então é uma confissão de fé. Eu vou até lá na água, o meu pastor mergulha, dá o mergulho do batismo, né? Ali como uma imersão que tudo aquilo que eu gerei, o fruto do arrependimento, ficou. E eu venho em nova criatura. Esse é o batismo de João, que ele já batizava antes. Então eu declaro perante esta confissão de que o que eu praticava no mundo, eu não praticarei mais. Ainda que eu venha cair, mas vou reconhecer que isto era pecado. Porque eu já sei o que era pecado, o que prejudica o meu corpo, o que é obras da carne, o que é obras do Espírito. Então, a partir do momento que eu desço as águas, eu vou tentar viver e gerar frutos do Espírito. Então, se nós entendermos esta verdade que Jesus falou para Nicodemos, nós já estamos em um grande passo, irmãos. Em um grande passo. Está aqui, Jesus falou para Nicodemos: se não nascer da água, você vai lá declarar que agora a tua vida não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Gerou o fruto do arrependimento. Se eu não estava certinho perante a sociedade, se eu não estava, se eu estava roubando, se eu estava pecando, se eu estava adulterando, se eu estava em fornicação, se eu estava em qualquer modo pecaminoso de práticas imorais, falta de integridade, comprando, não pagando, eu vou gerar esse fruto do arrependimento. Eu quero descer as águas batismais e não vou fazer mais isso. Ah, mas aí não pode mais, nunca mais vai pecar? Se pecares, tens no céu um advogado. Pede perdão e confessa os teus pecados e pare de fazê-lo. É assim. Quem é batizado nas águas nasce das águas, nasce da verdade. Conhece o que é as obras da carne, conhece o que é obras, frutos do Espírito. Se não conhecer o que é frutos da carne, frutos do Espírito, não desça as águas batismais, porque simplesmente vai ser algo que não vai gerar nada em ti. Aí do Espírito, nascer do Espírito, eu tenho um corpo carnal, e eu tenho um corpo espiritual, que tem paladar, que tem fato, que tem visão. Quando o Eliseu disse assim: meu Deus, abre os olhos do moço para que veja. Irmãos, Geazi não era cego. Foi os olhos espirituais de Geazi que foram abertos. Oh, aleluia! Entenda, irmãos, nós temos olfato, nós sentimos onde nós chegamos, ambientes que estão sendo vítimas de muita contenda, de murmuração. Nós sentimos o cheiro da carnalidade, irmãos. Quem é espiritual, o corpo espiritual, sente. Oh, aleluia! Aleluia, irmãos. Nós ouvimos com os ouvidos espirituais. Quando alguém chega assim e diz assim, o Espírito Santo de Deus falou no pé do meu ouvido, não foi no ouvido carnal. Não foi nesse ouvido aqui que você está vendo a nossa audição. Não, irmãos, é no ouvido espiritual, do corpo espiritual. Então nós temos os sentidos do corpo espiritual. Então tem que esse espírito, que é o fôlego da vida, que é aquilo que o Senhor te deu para te zelar, quando o corpo tombar para a terra, o corpo volta para o pó
que o formou, que temos só matéria da terra. E o espírito volta a Deus que o deu. Porque é o Espírito do Senhor que nos deu vida. Mas temos uma alma que tem um corpo, irmãos, que será transformado em corpo de glória. Aleluia! Oh, aleluia! Se nós não cuidar deste corpo, desta alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Então, tem que nascer esta alma, este corpo vivente, esta alma vivente que existe dentro de nós, que tem paladar, que tem ouvido, que tem o contato direto com o céu. Quando você tem visões, é ela que vai até lá. Quando você fecha seus olhos carnais e abre os olhos espirituais, e como Ezequiel viu tantas grandezas, Isaías, nós vimos com os olhos espirituais, irmãos. Então é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Esse Espírito tem que reconhecer quem é o seu Deus. Ou você oferece com invocações a demônios e fica cheio de entidades e ali manifesta várias potestades, ou você adora o Deus vivo, poderoso, verdadeiro, único, que manifesta a sua glória e seu poder, que até a sombra de Pedro, quando passava, curava os enfermos. Era a manifestação do poder de Deus com o contato que a alma de Pedro tinha com o céu, com o Senhor, com o Espírito Santo que está conosco. Os irmãos, entendem? Então Jesus estava dizendo para Nicodemos, é necessário nascer da água. Reconhecer que este corpo é o templo do Espírito Santo e tem que estar santo para receber este corpo espiritual, que é cuidando deste corpo espiritual que nós vamos obter o céu. Então Jesus disse para Nicodemos, não adianta conhecimento, tens que cuidar da tua alma, tens que cuidar do teu corpo, tu tens que nascer da água, ir lá batizar, e do Espírito, crer somente em mim. Os irmãos entenderam? Versículo, não é nascer do ventre materno novamente. Não tem como uma pessoa idônea nascer do corpo da mãe novamente. Às vezes até a mãe já partiu para a glória. Não é assim. Temos que entender o que é espiritual, o que é celestial. Amém, irmãos? Respondeu Jesus. Em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque esta carne não entrará no reino de Deus. Ela vai voltar para o pó. Do pó ela foi formada e pro pó ela vai voltar. Que vai entrar no reino de Deus é o corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo de glória. Aleluia! O que é nascido da carne é carne. Meu Deus, tá aqui, irmãos, ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Meu Deus, irmãos, quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Não julgue a ninguém, porque você não tem noção do grau da espiritualidade do seu irmãozinho, da sua irmãzinha. Você não entende quanto tempo ela tem de intimidade com o Senhor e quanto tempo tem de afastamento. Você não pode julgar. Porque assim como o vento vem, você não sabe de onde vem, para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. É enviado por Ele, é guiado por Ele. Ele leva onde Ele quer. Oh, aleluia! Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel. Olha o que Jesus falou para o Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. O Senhor sabia que Nicodemos estava fazendo perguntas, mas o Senhor sondava o coração dele. Se tratando de coisas terrenas,
Não me credes? Ó, coisas terrenas. O que Jesus tratava aqui de coisas terrenas? Cura divina. A cura divina é coisa terrena. Jesus chegava, tocava no corpo físico e as pessoas ficavam alegres, ficavam felizes porque eram curados. A mão estava assim, ficava esticada, o coxo andava, o morto ressuscitava. A carne, matéria, que do pó foi criado para o pó voltar, era terreno, nós somos terrenos. Nós somos da terra, nós somos criaturas que precisamos nascer de novo. Aí o espírito estará forte. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então nós temos que nascer do espírito, fortalecer o espírito, cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, enquanto nós estivermos em vida. Porque é nele que habita o nosso corpo espiritual. Mas ele está dizendo aqui, ó, no versículo 12, se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está dizendo, se eu falo, se eu curo, se vocês vejam as manifestações no visível, imagina se eu começar a falar aqui de visões. Imagina se Jesus chegasse e começasse a falar para aquela multidão de mestres de Israel o que ele mostrou para João no Apocalipse, irmãos. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão entendendo? Coisa mais linda? Coisa mais linda, irmãos. É, coisa mais linda. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Os irmãos sabem, né? A serpente que Moisés levantou no deserto, quando o povo murmurou, pecou, o Senhor mandou ele fazer uma serpente. Até tem muita gente que não entende aquela passagem, e eu também não entendia, não vou ser hipócrita, misericórdia. Tento não ser o máximo que eu posso. Mas o que eu entendo no dia de hoje, antes não entendia assim, mas agora eu entendo. Quando Moisés levantou a serpente, o material que era muito usado na época, irmãos, era o bronze. Então o Senhor mandou, não para que a serpente fosse adorada, irmãos, para o povo ser curado. Não, era que aquela serpente com forma, ela tinha uma forma de naja, né? Então fazia como se fosse um espelho, sabe? E o bronze, ele antigamente era usado como um espelho, de fato. Ele aparecia a imagem da pessoa. Então, quando a pessoa estava enferma e prestes a morrer por causa da praga que assolava a Israel por causa da murmuração e que tinha se virado contra Deus, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor mandou ele fazer uma serpente de bronze. Por quê? As serpentes vinham por baixo da terra e picavam o povo, e o povo morria de envenenado, né? Então, quando o Senhor fez ele fazer aquela serpente, eles iam diante da serpente e olhavam a sua face. E aquele que visse a sua face e reconhecesse que murmurou contra Deus e que somente Deus podia livrar do veneno da serpente eram curados. Então não era a serpente que curava, e tanto que depois de Moisés muitos reis guardavam aquela serpente e o colocavam como um deus, e aí mudou todo o contexto do que foi o propósito de Deus com Moisés, por causa da falta de conhecimento espiritual, porque aí depois que Moisés foi ainda um pouco ensinado por Josué, mas foi se perdendo ao longo do tempo, mas eles guardaram a serpente, porque eles achavam que era adoração à serpente. Não era, irmãos. É o reconhecimento de quando tu é um murmurador, quando tu peca contra o teu Deus, tu olha a tua face no espelho. E dizia assim, eles diziam, aqueles que diziam, muitos que olhavam para a serpente também, que não reconheciam, achando que era a serpente que curava, não recebia. Então existia ali todo um contexto, né? De que eles tinham que reconhecer, ao olhar a sua face no bronze polido, que eles eram pecadores. Enquanto não houver
essa realidade do ser humano, olhando para o seu pecado e reconhecendo que é pecador, não será curado, não será tratado. Entende, irmãos? Então Jesus aqui, ó, ele voltou lá e disse, ó, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque hoje não temos uma serpente. Hoje nós temos o Filho de Deus que desceu e foi levantado em uma cruz, mostrando que morreu em uma cruz para perdoar os teus pecados. Ressuscitou e te fez uma promessa, eu vou voltar. Eu venho buscar um povo que crê em mim. Aquele que olha para a cruz, para este homem, para este sacrifício perfeito, que veio, se fez carne, como João disse no capítulo 1, e crer nele, assim como aquele povo que olhava para a serpente, que polida parecia a sua face e reconheciam o poder do grande Deus, nós temos que olhar para a cruz e reconhecer que somos pecadores, que foi por nós que ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, foi por nós que ele fez uma promessa. Aleluia, Jesus! Você entende como o Senhor Jesus é perfeito, irmãos? Aleluia, olhe para a cruz, seja curado. Olhe para a cruz, olhe para Jesus ressuscitado. Creia na promessa, ele virá, ele voltará. Sua palavra jamais cairá por terra. Sua palavra é viva e eficaz. Aleluia. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Versículo 15, ó. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É lindo, né, a palavra. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. Fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 16. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse é o convite mais especial que existe nos séculos dos séculos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para ser levantado em uma cruz. Para que você possa olhar para este sacrifício perfeito e não colocar picuinhas, não colocar dificuldades em crer na única porta que existe para você entrar no reino da glória. Aleluia, Jesus. Ele não quer que pereças, mas que venhas a ter a vida eterna. Mas se tu não crer nele, se tu ficar colocando todos os outros 1000 deuses que o inimigo colocou para iludir, para enganar, para barganhar contigo a tua fé, não creia em hipergraça, irmão. Não creia em teologia de prosperidade. Não creia essa terra jaz do maligno. Creia nesta porta que te levará a uma cidade de luz, onde as ruas são de ouro. Os muros são de jaspes. Lá sim existe uma riqueza inigualável. Se você não crer nisto, você nunca verá. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio e levantou-se na cruz, abrindo esta porta. Crê em mim, você será salvo. Porque aquele que crê, irmão, aquele que crê, já fez a parte que ele falou ali para Nicodemos nos primeiros versículos desse capítulo 3. Porque vivifica o Espírito aquele que crer nele. Amém, irmãos? Dá para entender isso? Versículo 18. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você não crê, já está julgado. Se você não crê, o final de quem não crer em Jesus é inferno. Aquele que crer em Jesus será salvo. E aquele que crê em Jesus instantaneamente para de
fazer as obras da carne. Para de gerar frutos que só vão satisfazê-lo, mas não vive mais. Cristo vive nele. Então começa a viver os frutos do Espírito. Então é nascido de novo, é nascido da água, gerou o fruto do arrependimento e do Espírito. Vive as coisas celestiais, vive as coisas sobrenaturais. Aleluia! Crê no céu, crê no invisível. Aleluia, Jesus! Passa por uma quarta dimensão onde muitos querem, mas não conseguem. Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e aos homens amaram... O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Obras más. Quem anda nos frutos da carne tem obras más. É só ler Gálatas 5, versículo 3 em diante. Se você eliminar os frutos da carne e viver os frutos, as obras do Espírito, você vai andar na luz. Você vai amar a Jesus. Você vai ter uma vida regada pela palavra do Senhor. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Olha só, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem anda na luz pratica a verdade. Não ama, não aborrece o seu próximo, não mente. Quem é filho do inimigo, irmão, é a mentira. Ele é o pai da mentira. E o nosso Jesus é a verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.